Esse vídeo é um corte de uma palestra minha que eu dei em Lisboa, Portugal, em um evento imersivo de gestão para restaurantes, aqui de Portugal inteira, que vieram para cá para aprender comigo. Aproveita esse conteúdo gratuito, envia pro teu sócio, envia pro teu amigo dono de restaurante e já aproveita e se inscreve no canal para ter acesso a diversos conteúdos de gestão para restaurantes. Valeu! Essa fase de coach de águia voa com águia é balela. Porque para mim, a forma mais inteligente de crescer é estar perto de quem já chegou lá onde eu quero chegar. Eu vou trazer 3 pilares fundamentais da cultura organizacional: visão, missão e valores. Eu estou ensinando porque é um propósito de vida e eu vou ganhar muito dinheiro com isso. Isso é um fato. Mas o meu negócio continua acontecendo porque eu também sou dono de restaurante. Se tudo depende de você, você não tem uma empresa. Você tem uma prisão com o NIF. É verdade ou não é? A gente abre empresa para poder ter liberdade financeira, não é? Financeira, geográfica. Só que se você faz um negócio onde tudo depende de você, você está preso ali. E nem desistir mais pode. Porque senão tem dívida, tem um bocado de coisa, não dá nem para demitir todo mundo. Aí fica lá, rodando em círculos por muito tempo. E não depender de você é a peça fundamental para fazer as coisas fluírem. E o que faz um negócio não depender de você? São 2 coisas muito simples. Uma é a cultura, que faz as pessoas pensarem parecido. Quando você tem uma pessoa que pensa parecido, um líder, e esse líder treina um time, ou quando você tem os colaboradores que pensam parecido, o que é pensar parecido? É cuidar do cliente como ele merece ser cuidado. É cuidar dos equipamentos como eles merecem ser cuidados. É limpar e organizar e fazer as coisas como devem ser, como você faria. Isso é o que a cultura molda. E o segundo, processos. A cultura molda como as pessoas pensam, e os processos moldam o que elas fazem na prática e o como elas fazem. Vocês concordam comigo que se eu tenho a Brian Burger, os meus negócios lá no Brasil, e eu tenho pessoas, não precisam ser todos, mas eu tenho a minha liderança e uma boa parte do meu time que pensa parecido com o Matheus em relação a cuidar de cliente, atender bem, servir bem. E eu tenho processos estabelecidos, onde eu tenho lá um manual, que eu tenho um livro de 100 páginas, onde tudo que a gente faz está documentado. Até mesmo a limpeza de uma mesa. O que é a limpeza de uma mesa? Um processo bem feito é quando ele diz o óbvio, muito bem dito. Ou seja, eu tenho como é que faz um hambúrguer. Mas se eu não tiver o processo que limpa a mesa, sabe o que o funcionário vai fazer? Ele vai limpar em cima, mas ele não vai limpar as pernas da mesa. É verdade ou não é? Então o processo guia como ele deve fazer, como é que deve ser a execução. Então vocês concordam comigo que se eu tenho pessoas que pensam parecido e eu tenho processos desenhados para que as coisas fluam como eu quero que aconteça, só não acontece se eu não fizer isso direito. Só não acontece se eu não tiver cobrança e liderança para poder garantir que isso aconteça. Então vamos para a prática, tá? O que é a prática aqui? Eu vou trazer 3 pilares fundamentais da cultura organizacional: visão, missão e valores. Levanta a mão quem já tem missão, visão e valores desenhados. Levanta a mão. Desenhados, estabelecidos. Boa, perfeito. 3 pessoas. Vocês que estão estabelecidos, revisem, né? Revisitem, tá? Vejam os conceitos para poder ajustar se for necessário, mas muito bom. O que é a visão? A visão é o futuro que você quer alcançar. Os valores são os princípios que você tem, que você gostaria que todo funcionário tivesse. E a missão é o seu objetivo de todos os dias. Aquilo que você nasceu para fazer, aquilo que o seu negócio nasceu para fazer. E aí a gente vai começar pela visão. O que é a visão? Visão é para onde o negócio está indo. Eu já falei, eu vou repetir. Quem não sabe onde quer chegar, não chega a lugar nenhum. Qualquer caminho serve. Como é que você está criando um negócio, estruturando um negócio, sem saber onde é que você quer levar esse negócio? Quantas lojas, qual o faturamento, quais os indicadores, quantas pessoas, quanto é que você quer ter na conta? A visão tem a capacidade de te motivar. Porque no dia difícil que eu e você passa, ou é só eu que passo naquele dia difícil assim que a gente pensa, meu irmão, onde é que eu me meti, velho? Não tem? Vocês também não passam lá a mesma coisa? Pois é, porque o ser humano, ele oscila. Tem dia que a gente tem um dia difícil, chega no final e pensa, cara, por que eu fiz isso? O importante é pensar 10 segundinhos. Eu fiz isso por conta da visão. Eu fiz isso por conta que eu sei exatamente onde eu quero chegar. Vocês não têm noção o quanto que eu estou trabalhando. Porque eu tenho 150 funcionários. E eu vou já mostrar a visão da Brian, mas daqui a 2 anos e meio eu vou abrir mais 23 operações. Eu estou ensinando porque é um propósito de vida e eu vou ganhar muito dinheiro com isso. Isso é um fato. Mas o meu negócio continua acontecendo porque eu também sou dono de restaurante. Então eu estou construindo um negócio que vai escalar muito. Só que em paralelo a isso, nós já somos uma das maiores escolas de restaurante do Brasil. E a gente vai ser a maior em 4 anos. Vocês têm noção da quantidade de trabalho que é isso?
É muito, né? Só que eu sei que esse desejo no meu coração é porque eu tenho uma visão tão clara de onde é que eu quero chegar, tão clara do que eu quero proporcionar para minha família, das pessoas, das vidas que eu quero impactar. Eu tenho isso tão estabelecido dentro de mim que no dia mal, no dia que o cansaço bate, eu respiro e eu lembro, eu estou fazendo isso aqui porque eu sei exatamente onde eu quero chegar. E essa força, dinheiro nenhum te dá. Porque já teve dia que você ficou feliz, liso. Liso é liso aqui, né? Também? Pronto, liso. E já teve dia que você ficou triste, cheio de dinheiro na conta, não é verdade? Por quê? Porque o ser humano é emocional. Não é tão prático assim, não é dinheiro, dinheiro, dinheiro. A gente tem que querer dinheiro sim. Não é papinho assim de, não. Minha esposa tem planos para todo o dinheiro que eu nem ganhei ainda. As esposas tudo se acusando aqui, ó. Eu quero chegar e meus filhos quererem comprar um brinquedo de, sei lá, quanto for o Lego que eles vão ver lá na Itália, e eu quero ter dinheiro para comprar sem pensar duas vezes. Eu sei que eles vão jogar pela janela do apartamento. Eu sei. Mas a gente precisa querer sim dinheiro. Só que o que eu estou falando para vocês aqui é que não é o dinheiro que nos move. Não é, nenhum ser humano se move só pelo dinheiro. Nem seus funcionários. Eles precisam, mas eles não se movem só pelo dinheiro. Então a visão, ela precisa estabelecer qual que é seu alvo. O que você quer alcançar com esse negócio? Por que eu estou fazendo isso aqui? Vamos lá, por quê? De verdade é só para ligar um fogão, fazer comida, servir o cliente, ir para casa e pegar um faturamento? Não é. Então estabelecer claramente onde é que você quer chegar é uma ferramenta para você de energia. Talvez você tenha oscilado, talvez você tenha pensado em desistir do seu negócio, porque você não tem isso claro. É trabalho demais para pouco desejo. É trabalho demais para pouca vontade, pouca clareza. Então funciona para você. Mas sabe para quem também funciona a visão? Para o time, para a equipe. Eu chamo colaboradores de time, tá? Inclusive, não sei se vocês viram, mas o fardamento da galera é de time. Né? Tem o número 7 atrás, é um fardamento de time. Funciona para você, mas funciona também na mesma importância para os seus colaboradores. Por quê? Porque o ser humano se move por esperança. Por que vocês vieram para cá, pessoal? Ouvir um dia inteiro alguém que veio lá do Brasil que vocês nem me conheciam. Por que vocês vieram para cá? Porque de algum modo, e você de alguma forma teve esperança de que vir para cá e ajustar alguma coisa no seu negócio. É verdade ou não é? Alguma coisa. Alguém veio atrás de faturamento, outro veio atrás de, sei lá, esperança, atrás de não desistir de desistir. Talvez alguém veio aqui para organizar um financeiro, talvez alguém venha aqui para... Estava se sentindo solitário. Cara, eu quero estar pelo menos num ambiente onde tem uma ruma de gente pensando a mesma coisa que eu. Ruma de gente, para os portugueses, ruma é um amultuado de pessoas, tá? Várias pessoas juntas. Talvez você veio para isso, mas todo mundo veio para cá com uma esperança. E da mesma forma que nós funcionamos por esperança, os nossos colaboradores também. Ontem eu estava mostrando para o Eudes, uma colaboradora minha, que ela tem no Instagram dela. Mãe do fulano, esposa de outro, aqui ela é Beltrano, né? Mãe do João e esposa do José, tá? E gestora no grupo Brian Burger. Sabe que essa mesma funcionária, há 4 anos atrás, era? Ela era uma funcionária que ela ia trabalhar, depois do trabalho ia se encontrar com os amigos para fumar maconha na praça. E essa mesma pessoa, lembra que eu falei que a empresa é ferramenta de transformação social? Pois ela foi cuidada, ela foi instruída, ela foi guiada. Ela ia sendo demitida, a gente deu uma chance, aí ela mudou, foi crescendo na empresa dentro do plano de cargos e carreiras, virou líder, depois virou supervisora, hoje é supervisora nível 2, de uma das maiores lojas da Braia. Casou, tem um filho lindo e está crescendo lá dentro. Sabe o que foi que gerou essa mudança nela? Primeiro, foi ela querer. Mas segundo, nas nossas conversas, eu gerei esperança nela. Eu mostrei para ela que o trabalho dela tem valor. E eu falei assim, Raquel, a gente vai crescer muito, Raquel. Na época, eu tinha, sei lá quantas lojas, 3, 4 lojas. Raquel, a gente vai abrir várias lojas. E eu preciso de gente boa quanto você para me ajudar a tocar esse negócio. Eu quero que você ganhe mais dinheiro.
Eu quero que você ajude outras pessoas como eu estou te ajudando, para que essas pessoas possam mudar de vida. E essa esperança, essa visão que eu dei, gerou esperança. E essa esperança moveu a Raquel. E eu poderia passar o resto do dia todo falando de exemplos de pessoas que mudaram a realidade da vida dentro da empresa. Não é para isso que a gente está aqui. Mas se eu pegar a questão social, isso é muito valioso. Mas vamos falar de prática. A Raquel virou uma funcionária melhor ou pior porque ela mudou de vida? Muito melhor. Então a visão que vocês vão estabelecer, ela serve para motivar vocês, para dar clareza para vocês, mas ela também é fundamental para que os seus colaboradores saibam onde é que eles vão chegar. Porque vamos ser sinceros, se o seu colaborador não muda nada para ele fazer um bom trabalho ou um trabalho ruim, por que ele vai fazer um bom trabalho, pessoal? Por conta de 100 euros a mais de uma meta? Porque muitas vezes é até o mesmo salário. Por que ele vai fazer um trabalho diferente? Por que ele vai ficar até um pouco mais se for necessário? Por que ele vai se dedicar muito para atender bem o cliente? Se eu pegar dentro dos meus negócios, eu vou encontrar umas 4 pessoas incríveis. O que são 4 pessoas incríveis? São 4 pessoas que, independente de onde elas estiverem, elas vão fazer um bom trabalho. Sabe aquela pessoa que ela é boa, que assim, Deus escolheu para ser uma pessoa boa de verdade? Pronto, se ela estivesse trabalhando em qualquer canto, elas seriam boas pessoas. E elas fariam um trabalho bem feito. Os outros 96% são pessoas que não eram tão boas assim, mas se motivaram a trabalhar melhor dentro da empresa. Porque o negócio não se sustenta de pessoas incríveis. O negócio se sustenta de pessoas que se tornaram pessoas incríveis, viraram pessoas boas por conta da cultura do negócio. Faz sentido? Cara, eu vi potencial. Não com galinha, mas tem certas galinhas que vale a pena carregar nas costas, né? Eu acho que essa frase ela é muito distorcida. Porque a gente tem que voar com águia. Só que a gente tem que ajudar a galinha a ser águia. Aí de vez em quando a gente tem que descer para bater um papo com a galinha. Entende? E reconhecer que às vezes a gente é galinha em alguns aspectos da vida. Essa fase de coach de águia voa com águia é balela. Sabe por quê? Porque se fosse assim, as águias lá em cima não ia querer voar com a aguinha, a aguiazinha. E como é que a gente se desenvolve? Porque para mim, a forma mais inteligente de crescer é estar perto de quem já chegou lá, onde eu quero chegar. Então significa que se eu for ter esse egoísmo de, eu não ando com galinha, eu sou galinha para alguma águia. Entende? Então eu tenho essa visão, tá? Óbvio. Se você ficar com galinha direto, daqui a pouco você está fazendo cocó. Estou falando de instrução, estou falando de você influenciar. Não estou falando de você ter vários amigos banana que não construíram nada na vida e você é amigo deles só porque você ama essas pessoas. E essas pessoas te influenciar a ser uma pessoa pior. As pessoas não querem nada na vida. Aí tu vai ficar perto dessas pessoas, né? Não. Não. Tem que ser seletivo mesmo em quem vai estar perto, muito perto de você. Só que trazendo aqui uma visão cristã disso, tá? Eu não sei a religião de vocês, mas Bíblia é Bíblia em qualquer lugar do mundo e Jesus foi o maior líder da humanidade, até porque se ele é falado no mundo inteiro e ele criou o maior ecossistema do planeta, significa que ele é um grande líder, independente da religião. E o que acontece? Jesus, ele falou para multidões. Mas ele teve 12 que andavam com ele. Só que ele teve 3 mais íntimos. Ele teve um que era brother, que estava com ele. Entende? Então, o entendimento disso, a gente está falando de galinha, né? Voltando para onde a gente estava. O entendimento que a visão, ela move o ser humano é valioso. Entendido isso, eu quero trazer algumas visões aqui para vocês. Tá? Então, vamos lá. Para vocês entenderem exemplos de visões, vocês desenharem aí. A visão da Brian Burger é ter 30 operações em 2028, sendo popular, relevante e a mais amada pelos nossos clientes. O que é interessante ter numa visão? Ela precisa ter um prazo, ela precisa ter uma métrica e ela precisa ter algo que você quer alcançar. Eu tenho um prazo, 2028, eu tenho uma métrica, 30 operações, e eu tenho popular, relevante e mais amada. Porque essa é a identidade da Brian. Certo? Popular. A Brian nasceu, pessoal, para estar em qualquer região.
Eu tenho loja na classe AA+, e eu tenho loja na classe C e D. Ela nasceu para estar em todos os locais, porque o meu produto, a minha estratégia de mercado nasceu para estar em qualquer região. Eu não vendo para rico e eu não vendo para pobre, eu vendo para todo mundo. Entende? Então é o meu modelo de negócio. Então precisa ter uma métrica, precisa ter um prazo e precisa ter algo que você quer alcançar, tá? Starbucks, ser a principal fornecedora de cafés do mundo, mantendo os princípios que nos norteiam. Ela quer ser, nesse caso aqui a visão da Starbucks não tem uma métrica, né? Mas na verdade tem, porque ser a principal fornecedora de cafés do mundo, ela consegue auditar isso através de pesquisas e saber se ela é a principal. Parêntese, tá? A Starbucks tem no mundo inteiro, não tem? Só que a Starbucks está entrando em todo supermercado. Todo varejista. Parceria com o Nespresso e todos os outros. Por quê? Por conta dessa visão. Vocês entendem? Que a visão molda as decisões. Se a Starbucks fosse falar que ela ia ser a maior rede de cafeterias do mundo, ela não estaria indo para o supermercado. A visão aqui é ser a principal fornecedora de cafés. Tá? McDonald's, ser a melhor experiência de restaurantes, de serviço rápido, com qualidade, serviço, limpeza, valor que faça cada cliente em cada restaurante sorrir. Limpeza e valor. Enfim, está meio confuso o texto. Né? Mas é ser rápida e ser fácil de acessar. Por isso que o McDonald's é simples, porque é rápido, porque o drive-thru é como é. Tá? Nestlé, ser líder mundial em nutrição, saúde e bem-estar. Não tem um número, mas tem uma métrica. Ser líder mundial é metrificável. Tá? Não tem um prazo. Por quê? Porque a Nestlé não quis criar, mas a estruturação de cultura organizacional que eu fiz, eu criei com base naquilo que eu acredito que é o correto. A Nestlé não foi eu que criei, então ela criou dessa forma. Tá? Mas ela tem uma métrica e ela tem o que ela quer alcançar. Então, abra uma página de definir a visão aí, por favor. E aí tem um passo a passo dessa construção. Você precisa pensar numa visão de 2 a 5 anos. Onde você deseja que o seu restaurante esteja nesse período? Você precisa ser específico, inclua detalhes, número de unidades, o reconhecimento do mercado ou o impacto que você deseja causar. Mantenha simples e clara, nada de textão mirabolante. Viu que uma do McDonald's ficou confuso? Porque tem um textão. Né? Eu nem sei se essa visão tem algum erro, alguma coisa de português lá. Mas está extensa, fica mais claro quando você é mais direto. Tá? E precisa ser inspiradora. A visão deve inspirar você e ao time. Tá bom? Qual que é o erro comum? É uma visão inalcançável. Ah, Matheus, eu tenho uma loja, mas eu quero ter 25 daqui a 2 anos. Você vai conseguir? Eu não estou dizendo que é impossível, não, mas você tem que trabalhar. Você está disposto a trabalhar para ter 25 lojas? Não. Então a visão ela precisa ser alcançável e não pode ser vaga. Aí você vai responder as perguntas e dentro das perguntas ela vai te guiando para que você crie a visão. Tá bom? Alguém aqui, por favor, sejam sinceros para mim, chegaram com uma visão, chegaram com um pensamento de que isso não era tão importante e mudaram depois que eu falei? Levanta a mão para mim, por favor. Questão da visão, porque eu sou formada em RH, então, para mim, isso é um princípio básico. E a gente está na empresa aqui tentando construir, e não foi rápido construir, nem está sendo, até está sendo uma grande ajuda esse momento, porque a visão ela precisa ser tão bem feita que é melhor a gente parar e fazer de acordo com o que a gente realmente quer, porque é isso que vai alinhar o nosso objetivo, o nosso caminho. Total. Então, acho que foi bem valioso. Total. Sociedade é um casamento, né? Só que sem algumas vantagens do casamento. Na verdade, só que precisa ter alinhamento. Se os sócios não estão na mesma visão, eles não estão aqui, né? Não. Se eles não estão aqui, tu vai precisar vender essa ideia. É por isso que é tão importante vir junto para ambientes com os sócios, para que os dois tenham acesso às mesmas informações. Mas tu precisa vender a ideia para eles. Tu precisa marcar uma reunião, vai para um restaurante, conversa sobre isso, vende a ideia para tentar convencê-los. Porque relacionamento também é vender. Tu precisa vender a ideia para eles. Precisa vender o contexto, vender a importância disso. Tenta vender. Se tu não conseguir vender, se de fato eles forem pessoas irredutíveis e não estiverem em alinhamento, acho que tem que pensar o que tu vai fazer da vida. Porque, de verdade, estar numa sociedade presa em algo com desalinhamento é questão de tempo para dar errado. Ou vai dar agora, ou vai dar depois. Eu sou uma pessoa muito prática. Se for para dar errado, eu prefiro dar errado logo, para resolver logo. Significa que tu vai desistir? Não. Significa que tu vai fazer a tua parte e tentar conversar, estruturar,
ver, vender a ideia. Só que assim, sempre tem dois tipos de sócios, né? Sócio nunca é igual, dificilmente são iguais. O meu sócio, o meu irmão, ele é do financeiro. Essa parte de visão, sempre foi mais eu, e ele sempre comprou as ideias. Algumas a gente construiu juntas, outras eu construí sozinho, e ele falou, vamos lá. Entendeu? Então, tem um que porta a visão. Certo? Sempre tem um que porta a visão, e tem um outro que geralmente é mais operacional, que ele vai junto. Esse alinhamento também é importante. Entendeu? Então, o meu irmão, a gente sempre se entendeu muito bem, ele cuida do financeiro, ele cuida de estrutura, eu cuido de outras coisas, e aí esse alinhamento foi de boa. Né? Ele não precisa ser o cara mais apaixonado por pessoas, por isso aí, mas ele precisa estar comprado a ideia. Ele não pode atrapalhar. Perfeito, turma. Então, vamos lá. Essa visão que você criou, ou que você está terminando de criar, ela dá frio na barriga? A expressão frio na barriga aqui é a mesma? Ela dá frio na barriga, sabe? Porque visãozinha não serve de nada. Visãozinha assim que você alcança fazendo o que você está fazendo, serve de quê? Motiva quem? Visão, ela tem que dar frio na barriga, ela tem que inspirar. Primeiramente te inspirar. Vocês têm noção do que eu acabei de falar para vocês? Imagina eu falando para o meu time. Quem for no meu Instagram vai ver vários vídeos eu treinando o meu time, tá? Vocês imaginam no meio do meu time aqui falando. Pessoal, daqui a 2 anos e meio a gente vai ter 27 novas operações. E vocês vão ser os próximos líderes. Vocês vão crescer junto com a gente. Vocês têm noção do que essas pessoas sentem? A oportunidade de estar na mesa delas? E do meu time, da escola? A escola já tem um nível muito mais elevado de consciência de colaboradores, né? Tanto é que a Sucesso do Cliente, ela é pós-graduada em negócios e ela é formada em gestão de pessoas. E esse mesmo time, imaginei eu na mesa falando, turma, hoje a gente é a maior do Nordeste e a gente vai ser a maior do Brasil. E eles veem eu falando isso com frio, com o olho brilhando, da forma com que vocês veem eu falando aqui. Vocês entendem que isso motiva, que isso dá clareza? Isso precisa dar clareza, porque quando eu falo para mim, até eu sinto. É uma sensação boa. Não sei, eu acho que o ser humano ele é meio doido, assim, que ele gosta do perigo. Empresário, empreendedor, ele gosta de um perigo, assim. Porque esse é o primeiro evento fora. Lá no Brasil, tá de boa, a gente está treinando, rodando. Aí quando eu fui entrar aqui, é legal o frio na barriga de falar para pessoas diferentes. A vontade que dá é fazer um aqui, no começo do ano que vem, para 300 pessoas. Bora fazer, Eudes? Bora? Bora, um para 300. 300, bora? Por quê? Porque isso move a gente, sabe? Então esse entendimento que dá frio na barriga, essa vontade, essa visão que dá frio na barriga, que dá vontade de fazer, ela precisa ter esse poder, tá? Segundo pilar, os nossos valores. São os princípios que regem e que orientam as suas ações. É o como, tá? É o como você faz. São palavras ou frases que guiam o seu negócio. É como se fossem os mandamentos do negócio, tá? Exemplos de valores, né? McDonald's, eficiência, consistência e simpatia. Eu só não sei se o McDonald's é muito simpático. Mas consistência e eficiência, isso é indiscutível, na verdade. Starbucks, hospitalidade, inclusão e acolhimento. Apple, inovação, simplicidade, excelência e criatividade. Vamos lá. A Apple é simples? É, né? Olha o design das coisas. Aqui, ó. Simples. Tem uns celulares que viram que... Não, a Apple é simples, mas ela é excelente. Dizer que a Apple trava celular, só trava se você não comprar a memória deles. Aí trava. Mas quando está com a memóriazinha paga em dias, né? Aí ele não trava, não. Então são exemplos, né, de valores do negócio, de negócios, de grandes negócios. Aqui são valores da Brian e eu gosto desse formato. Eu não gosto muito assim, eu gosto assim. Uma palavra e uma descrição, tá? Eu tenho 7 valores e eu aconselho que vocês façam entre 5 e 7. Mas de preferência 5, tá? Por quê? Porque é mais claro, é mais fácil de compartilhar, de vender a ideia para o time, tá? Exemplo de valores da Brian. O valor conexão diz que clientes não são números.
nós cuidamos, nos dedicamos e nos conectamos com eles de uma forma pessoal e afetuosa. Nós nos conectamos com o cliente. Olha a essência da Brian. Por que tem tanta avaliação boa? Porque atendimento e cuidado com o cliente é um pilar fundamental do meu negócio. É o meu negócio. Não significa que o seu não é para ser mais prático. É porque o meu, eu fui o garçom da Brian nos primeiros 5 meses e eu era assim com os clientes. E quando a gente vai criar um valor, a gente vai lá e cria com base no seu coração. Os valores, a cultura, não deve ser uma coisa que você deseja. Deve ser algo que você é. Deve ser uma verdade. Porque se eu fosse estúpido, como é que eu ia ensinar o time a cuidar bem das pessoas se eu não sou uma pessoa que cuida bem? Entende? É tipo colocar um valor pontualidade sem ser pontual. Como é que eu vou cobrar do time pontualidade se eu sou um mau exemplo? Cultura, quando você define, o primeiro exemplo que precisa ser é você dentro da empresa. O primeiro cuidado com o cliente tem que ser só eu. Outro valor, evolução. Estamos em constante movimento, sempre em busca de fazer mais, melhor e nos tornarmos a nossa melhor versão. Se eu não for o primeiro como líder a evoluir, como é que o time vai evoluir? Se eu não for o primeiro a estar se reconstruindo, o Matheus de hoje, há 3 meses atrás, é irreconhecível. Porque eu mudei o visual? Não. Porque eu mudei minha forma de pensar, porque eu estou sempre me expondo a conceitos para que eu amplie a minha visão e eu consiga ser uma pessoa melhor, para que eu me torne a minha melhor versão. Na escola, um valor que eu coloquei foi energia. Energia. Energia fala sobre estar em movimento, fala sobre contagiar. Por quê? Porque nós carregamos a esperança que o dono de restaurante precisa. Nós precisamos, o time da Sal precisa ter energia. Não dá para ser um time de pessoas administrativas que vão... Não, tem que ter energia para compartilhar com os nossos alunos, nossos mentorados. Então, é a minha forma de ver valores. Então, em 2 minutinhos, risquem aí nesse mapa de 5 a 7 palavras que faz muito sentido para vocês, que vocês querem que todo o time tenha e que vocês têm. Ah, Matheus, mas eu quero dedicação e eu sinto que eu não me dedico tanto. Mas se isso queima no seu coração, se isso é algo que é valioso para você, coloque e você começa a ajustar a sua dedicação para que isso se torne real na sua vida. Tá bom? Música, 2 minutinhos para que vocês risquem aí de 5 a 7. Próximo passo, tá? E é isso aqui eu vou deixar que você faça depois, certo? Você escrever e depois você vai colocar o que isso significa na prática. Você vai fazer isso aqui e vai criar a descrição desse valor. Por exemplo, se fosse eu fazendo isso, dedicação e excelência, é um valor meu. Aí eu colocaria aqui, eu descreveria o que esse valor de fato é, tá? E como ele aparece no dia a dia. Com base nessas informações, você vai começar a construir o seu livro de cultura. Na minha visão, os valores são a peça mais importante. E é muitas vezes a mais negligenciada. Porque a visão dá direção, mas o como se faz no dia a dia é através dos valores. Tá? Como é que eu vou corrigir o time a partir de agora? Em cima dos valores. Vamos lá, tem um colaborador que ele está atrasando o pedido. Quando eu for falar com ele sobre velocidade, eu vou falar sobre dedicação e excelência. E falar que o valor dedicação e excelência é o nosso objetivo para servir bem um cliente. E não tem como o cliente ser bem servido servindo um produto que chegou frio, chegando um pedido que chegou atrasado, entende? Os valores, eles moldam tudo. Eles moldam a correção, eles moldam o elogio. Como é que você vai parabenizar alguém? Quando a pessoa se dedicar fora da curva, você vai lá e vai lá parabenizar. Pô, pessoal, que incrível. Que incrível. O João, ontem o time estava desfalcado e o João foi lá e se dedicou, assumiu o lugar. Ficou até mais tarde para poder fazer acontecer. Uma salva de palmas pro João, pessoal. E todo mundo bate palma. Entendeu? Eu estou apresentando para todo mundo o que é importante. Eu estou reconhecendo o João em cima de um valor. E isso é muito valioso. E isso faz muita diferença.